Leitura do livro Sob o signo de Aquário, narrações sobre viagens astrais, psicografado por Roger Bottini Paranhos. Obra mediúnica orientada pelos espíritos Hermes, Xien, Cristal, Gaidin, Ramiro, Ramatiz e Saint-Germain. Quarta edição, 2006, Editora do Conhecimento. Prelúdio. Todas as noites, quando Hermes vinha me buscar para o trabalho espiritual, retirando-me do corpo físico enquanto este repousava, era-me apresentado um templo com enormes portas trabalhadas em madeira de carvalho. Na primeira vez em que vi este templo, perguntei a ele do que se tratava, e o mentor amigo respondeu: estas portas simbolizam o novo livro que iremos redigir em conjunto. Porém, este trabalho não é para agora, mas para após a publicação de A História de um Anjo. No dia em que as vir abertas, aí iniciará um novo e belo trabalho de expansão do conhecimento, que somente os livros podem propiciar. Longos meses se passaram, até que em certa noite, ao sair do torpor inicial, resultante da saída consciente do meu espírito do corpo, percebi uma fantástica luz dourada irradiar-se da janela do meu quarto. Aproximei-me e a claridade diminuiu de intensidade. Pude, então, observar que a luz saía do interior do templo que eu via todas as noites. Agora, as imensas portas de carvalho estavam abertas. Virei-me para Hermes e perguntei: agora vamos iniciar o novo trabalho? O nobre mentor fez apenas um gesto afirmativo com a cabeça, irradiando em seu rosto a alegria dos anjos. Retribuí o sorriso e fiquei apenas aguardando as suas sábias instruções. Capítulo 1. A Nova Era. Era 1h53 da madrugada, quando comecei a sentir maravilhosa sensação após entregar-me ao sono. Este era um sinal, ao qual me acostumei, de que Hermes estaria libertando meu espírito da matéria, e assim eu poderia aprender e auxiliar dentro de minhas limitações no mundo espiritual. Logo, pude perceber as iluminadas mãos do mentor amigo trabalhando o meu chakra frontal para aguçar minha visão no plano espiritual. Eu já estava sentado aos pés da cama, enquanto meu corpo permanecia em decúbito ventral. Hermes continuava efetuando passes energéticos longitudinais em meu corpo espiritual. Pouco a pouco, fui me integrando plenamente à vida maior. Ao estar senhor de mim no plano espiritual, apertei as mãos de Hermes em sinal de reconhecimento pelo auxílio e atenção que ele sempre me dedicou. Imediatamente, começamos a mentalizar a cidade astral império do amor universal. Deveríamos volitar urgentemente para lá, pois às 2h da madrugada se iniciaria uma importante palestra na Casa da Sabedoria, que eu não poderia perder de forma alguma. O assunto que seria exposto deveria fazer parte deste trabalho. Portanto, volitamos instantaneamente, dispensando o método tradicional de deslocamento no espaço, onde pode-se observar as belezas da natureza e também o viajor pode ir se acostumando gradualmente às mudanças vibratórias do ambiente entre o local de partida e de destino. Ao chegarmos à Cidade Luz, como também é conhecida esta comunidade localizada nas mais altas esferas espirituais da Terra, necessitei mais uma vez do auxílio de Hermes para enquadrar-me dentro da sutil vibração daquela cidade. Esta energia espiritual é fruto dos habitantes que ali possuem o direito de viver, devido às grandes realizações no campo da evolução espiritual. Como ainda meu espírito não possui este direito, precisei ser auxiliado para poder lá permanecer como visitante em tarefa de esclarecimento aos encarnados em nome de Jesus. Dessa peculiaridade, no plano espiritual, encontramos registro no Evangelho de Jesus no capítulo que nos fala sobre a parábola do festim de bodas, onde o grande mestre nos ensina que para ingressarmos no grande banquete celestial é necessário portarmos a túnica nupcial imaculada.
Cada espírito, ao retornar ao mundo espiritual, estabelece residência onde o seu espírito vibra. Aqueles que buscam sintonia com o mal e o prejuízo de seu semelhante estabelecem residências nas zonas de trevas do plano espiritual. Já aqueles que trabalham para vencer suas imperfeições e os seus vícios e que buscam cultivar as virtudes cristãs conquistam o direito de viver em cidades astrais intermediárias, muito semelhantes à nossa. E por fim, as almas iluminadas e que conquistaram o equilíbrio espiritual, dominando completamente qualquer sentimento negativo, almas universalistas e que buscam incessantemente o bem comum, estas vão residir em cidades como o Império do Amor Universal. Como diria Jesus em sua passagem pela terra, o reino dos céus. Ingressamos rapidamente no Templo da Sabedoria. Estávamos literalmente correndo pelos amplos corredores da belíssima casa de estudos e aprendizado. Deslizávamos sobre o piso de mármore Carrara e, apesar da pressa, deslumbrava-me com as majestosas colunas de cristal das mais diversas cores. Hermes repreendeu-me, pois iríamos nos atrasar, o que para espíritos graduados como o mentor amigo é algo imperdoável, devido ao respeito que devemos dedicar àqueles que irão dirigir o trabalho de esclarecimento ao qual fomos convidados. Procurando quebrar a tensão, brinquei dizendo: "Na próxima vez me desliga do corpo físico mais cedo." Hermes sorriu e disse: "E tu, vá dormir mais cedo." Ambos sorrimos enquanto abríamos as amplas portas do auditório, onde seria realizada a palestra do irmão Glaucus, a qual fomos convidados. Faltava 1 minuto para as 2 horas da madrugada. Glaucus estava conversando com um assistente, enquanto eu e Hermes procurávamos um lugar para sentar. O auditório estava praticamente lotado. Havia uns 300 colaboradores, muitos encarnados como eu. Era fácil distinguir os encarnados dos desencarnados, devido ao grande fio de prata ligado à base da nuca, abaixo do osso occipital, daqueles que estão ligados ao mundo físico pelo corpo material. O fio de prata é o laço que liga o espírito ao corpo denso. Quando este laço se rompe, a pessoa se desliga completamente da vida material, ocasionando a morte física. Por este motivo, encarnados em desdobramentos devem tomar um cuidado especial para evitar situações desastrosas nas viagens astrais. Exatamente às 2 horas da madrugada, Glaucus girou sobre os calcanhares e pediu nossa atenção para realizar uma prece de abertura dos estudos dos quais iríamos participar. Glauco, com seu belo porte greco-romano, elevou os olhos para a abóbada do magnífico teatro, muito similar às catedrais de nosso mundo, sendo que nas laterais notam-se pinturas de artistas célebres e no topo essa abóbada é toda construída com material vítreo que permite vislumbrar as estrelas do universo criado por nosso Pai. Após admirar a constelação sobre nossas cabeças, o nobre instrutor orou com profunda nobreza de sentimentos. Pai de infinita sabedoria, que criastes o universo e a vida com fantástica lógica e precisão. Pai, que nos permite, através do amor e da sabedoria, evoluirmos. Pai, que utilizando-te de tua mente suprema, criaste um código evolutivo de incontestável harmonia e justiça. Te pedimos neste instante que nos abençoe com a luz da sabedoria e o entendimento. Que tu nos ilumine para podermos esclarecer estes teus filhos que estão em passagem pelo mundo das ilusões, pela vida física, para que eles possam servir-te em nome de Jesus e dos grandes orientadores espirituais deste mundo de lutas. Que nós, teus humildes seguidores, tenhamos a habilidade de dizer-lhes palavras que se gravem fundo em suas almas, para que quando retornarem ao corpo físico, possam eles intuitivamente procurar disseminar entre os homens os ensinamentos da nova era, a Era de Aquário. Que neste período de trevas, possam eles acender as primeiras luzes da era que está por surgir em teu augusto nome.
Os primeiros passos serão difíceis, mas sabemos que a reencarnação sistemática dos eleitos de Cristo transformará gradualmente este mundo de dores em um mundo de glórias e felicidades. Portanto, pedimos neste instante a tua luz e o teu amor, para que o nosso Verbo cative e ilumine estes irmãos ligados a dois mundos através do fio prateado. Que assim seja. Após o encerramento da prece de Glaucus, pude observar as pétalas de rosas astrais caírem sobre nossas cabeças, trazendo-nos indizível bem-estar. A luz fazia-se presente através de poderosas energias que surgiam do alto da abóbada, onde encontrava-se o teto envidraçado. Uma luz branca iluminava intensamente. Olhei ao redor para os meus companheiros que estavam ali presentes para a palestra e percebi que estavam todos flutuando e extasiados com o momento. Notei também que eles estavam um tanto atordoados, como se estivessem em um estranho estado de hipnose. Perguntei então a Hermes o motivo deles estarem assim. Roger, estamos em uma esfera espiritual de sonhos. Todos estão aqui vivendo um padrão espiritual muito além do que a pobre terra pode oferecer no momento. Muitos também estão ainda despreparados para este momento que exige um profundo exercício mediúnico, que só se obtém com muita disciplina e adestramento mental. Tu estás obtendo total consciência do que transcorre neste plano de luz, devido aos diversos exercícios que realizamos, e também pela importância do trabalho que temos a realizar. O mundo espiritual está te assessorando de uma forma fantástica, emprestando-te recursos que ainda não possuis, por teu próprio mérito. Isso ocorre exclusivamente para a realização deste trabalho. Isso não irá prejudicar o trabalho no mundo espiritual? Perguntei. Muitos aqui não irão carregar consigo para o corpo físico o conhecimento que seus espíritos receberão neste momento? Não é assim? Roger, tranquiliza-te. Não existem falhas ou enganos no trabalho divino. Estes irmãos estarão em breve ensinando a todos no mundo material sobre aquilo que aqui ouvirão. Não lembrarão os detalhes dessa noite, mas buscarão em suas mentes e em seus corações as ideias que seus espíritos aqui captarão inconscientemente. Estes que aqui estão possuem no coração a força interior para realizarem a obra que os motivou a estarem aqui esta noite. E isso os fará assimilarem de uma forma diferente da tua os ensinamentos desta noite. Vê, disse meu querido amigo, aquele é um encarnado conhecido teu e que vive também em Porto Alegre. Conversa com ele daqui a alguns dias e verás que ele assimilou as ideias desta noite inconscientemente. Olhei para aquela pessoa que Hermes apontava e a reconheci. Era um trabalhador humilde que não ostenta uma grande posição dentro das organizações espiritualistas. Hermes disse-me que essa pessoa, como todas as outras que serão grandes colaboradoras para as futuras mudanças, afastam-se das posições de destaque, inconscientemente, para evitar serem influenciados pelos vaidosos que geralmente ocupam estes postos. Alguns dias após, eu conversei com este colaborador, obviamente seguindo cegamente a determinação de meu instrutor espiritual, que proibiu-me de falar sobre detalhes da reunião, pois esta era a vontade dos planos espirituais superiores. Este companheiro geralmente estava plenamente sintonizado com as palavras que Glaucus proferiu naquela inovidável noite. Enquanto eu meditava sobre os complexos recursos utilizados pelo plano espiritual para trazer a luz ao mundo físico, Glaucus, com seu olhar cativante e profunda simpatia, disse-nos: Meus amados irmãos, estamos reunidos nesta noite devido a um importante objetivo: unirmos nossas forças para executar os primeiros passos para as transformações necessárias para a nova era, que em breve se iniciará. A virada do milênio simboliza o princípio de um novo mundo, em que os valores espirituais farão parte da vida humana. Os novos habitantes deste mundo possuirão o entendimento espiritual que nos permite grandes voos espirituais.
O mundo não será mais como no passado, quando o homem buscava o Criador como eterno pedinte desavisado. Apesar de os sublimes ensinamentos espirituais estarem ao alcance da humanidade há longos séculos, através do Evangelho de Jesus e dos ensinamentos de grandes avatares, os homens continuarão a persistir no erro, na falta de fé e de consciência espiritual. Nota 1. Avatares. Grandes instrutores espirituais, tais como Buda, Krishna, Zoroastro e etc., que vieram trazer o conhecimento divino em várias épocas. Fim da nota. Em algumas décadas, o plano de exílio planetário estará concluído e a Terra será a habitação dos eleitos de Cristo. Daqueles que forem o trigo e não o joio, dos que estiverem à direita de seus ensinamentos e não à esquerda, daqueles que forem os cordeiros e não os lobos no aprisco do Senhor. Será iniciada a reencarnação sistemática de nossos irmãos que obtiveram o ingresso espiritual para o terceiro milênio, enquanto aqueles que promoveram o mal e o prejuízo aos seus semelhantes serão exilados para um planeta de ordem inferior, onde poderão drenar as toxinas que envolvem os seus corpos sutis. Perispírito. Portanto, meus amados irmãos, estamos aqui reunidos para lembrá-los sobre a importância de utilizarem as suas jovens mentes físicas para promoverem a transformação de ideias, procedimento necessário para a evolução das religiões e dos meios pelos quais o homem moderno irá contatar com as esferas espirituais. É chegado o momento de a Terra começar a promover-se para a nova era do conhecimento espiritual. Entender que somente através da crença na existência espiritual encontrarão respostas para suas angústias e dúvidas. Rogamos a Deus e a Jesus para que esta fase na evolução planetária chegue logo para amenizar as dores da humanidade, que são frutos de uma vivência distanciada do amor e da sabedoria daqueles que encontraram a Deus Pai. Com o afastamento gradual daqueles que negam-se a evoluir, será possível sentirmos uma atmosfera mais satisfatória para que os trabalhadores da última hora, como nos ensina Jesus, possam esforçar-se para adquirir o ingresso para a terra do terceiro milênio. Glaucus percorreu com o olhar a grande assembleia de espíritos, observando os encarnados em desdobramento espiritual, unidos aos seus mentores. O instrutor sorriu, provavelmente captando a transformação que havia ocorrido nos encarnados ali presentes. Todos nós estávamos com nossos corpos envoltos em luz, ao contrário do início da reunião, quando todos estávamos com uma luz opaca e sem vida nos envolver. Feliz com o impacto de suas palavras, que suas palavras estavam causando naquele grupo de espíritos idealistas, o nobre filósofo continuou: todos vós, aqui presentes, estáis ligados pelo fio prateado, que é o elo de ligação entre vossas consciências e vossos corpos físicos. Portanto, lembrai-vos, vós não estáis aqui por acaso. Todos aqui são elos de ligação entre a terra e o céu, com o objetivo de utilizarem a sua luz interior para auxiliar na transformação do mundo material para a nova era, a era de Aquário, quando o amor crístico será unido ao conhecimento intelectual, promovendo o homem ao mentalismo, através do qual ele crescerá e construirá um mundo melhor para si. Nota número 2. O termo cristão refere-se ao cristianismo e à doutrina de Jesus. Já a palavra crístico corresponde ao amor universal do Cristo, que abrange todas as religiões do planeta. Fim da nota. Lembrai-vos de que o estudo, a busca do conhecimento aliado aos ensinamentos do governador espiritual da Terra, o sublime Jesus, permitirá às vossas mentes e corações o acesso aos registros imponderáveis no mundo espiritual, que vos possibilitará trazer à humanidade a nova filosofia de vida a ser seguida nesta era de paz e harmonia, que já está planejada para desencadear na Terra, nesta época, há muitos séculos. Não desperdiceis, meus queridos irmãos, este momento. Esta
É uma rara oportunidade que Jesus estende a vossos corações e mentes para que efetueis um grande avanço em suas vidas imortais e, ao mesmo tempo, promovais a evolução deste mundo. Enquanto Glaucus envolvia a todos com suas sábias palavras, procurei os demais espíritos amigos que fariam parte desta narrativa. Hermes informou-me que iríamos nos encontrar mais tarde e que eu deveria manter-me atento às palavras do palestrante que já preparava o encerramento daquela reunião de paz e luz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Disse-nos Jesus em sua passagem pelo mundo em que atualmente viveis. Irmãos, o mundo precisa do empenho de todos os trabalhadores de boa vontade para imprimir na humanidade o avanço através da justiça, do amor e da paz. Contamos com a colaboração de todos. Após as últimas palavras de Glaucus, todos levantaram-se e aplaudiram fervorosamente as palavras do responsável pela Casa da Sabedoria da Cidade Astral Império do Amor Universal. Meus queridos amigos, muito obrigado por este sentimento de respeito e carinho, mas lembro-vos que a melhor demonstração de reconhecimento que posso desejar é a plena dedicação a este projeto que todos nós abraçamos com o objetivo de transformar o mundo para a nova era em nome do Cristo. Aquelas últimas palavras de Glaucus se gravaram fundo na alma de todos. Naquele instante, percebi que mesmo não possuindo total capacidade de vivenciar os fatos desencadeados no mundo espiritual, os encarnados presentes na reunião captaram profundamente o apelo do dedicado orientador. Hermes, percebendo meus pensamentos, disse: "Realmente, Roger, talvez este seja o único momento em que estes irmãos lembrarão desta reunião. Eles crerão que estiveram envolvidos em um belo sonho, com situações um tanto confusas, mas a essência da mensagem estará gravada nos espíritos destes irmãos de boa vontade." As últimas palavras de Glaucus ficaram gravadas em suas mentes. Alguns até associaram Glaucus ao próprio dirigente planetário, Jesus. Isto devido às suas crenças e de modo como a religião que abraçam lhes ensinou. Os sonhos, em geral, possuem 3 origens: a nossa criação mental, as nossas impressões do dia, como notícias trágicas, e, por fim, as impressões do espírito no mundo invisível, enquanto o corpo físico repousa. Esta última situação é a que todos estes irmãos estão vivendo aqui. Ao retornarem ao casulo físico, os seus cérebros terão que receber todas estas informações. Obviamente, a mente material distorcerá as instruções que aqui receberam, até porque este é um mundo que está fora dos paradigmas da vida humana convencional. Este fenômeno de descenso de informações do espírito à matéria criará situações e imagens diferentes para cada um dos que aqui presenciaram estas palavras. Mas tenha certeza, a essência será a mesma para todos. Que assim seja, respondi. Hermes sorriu e falou prestimoso: "Vamos, teremos outra reunião esta noite, antes que amanheça. Terás que conversar com outros amigos nossos." Os anos de convivência com Hermes fizeram-me aprender quando eu deveria perguntar ou calar-me. Apesar de meu espírito estar ardendo de curiosidade sobre com quem e onde iríamos nos reunir, calei-me, aguardando que os fatos falassem por si. Descansei minha mente e fui observando aquela maravilha arquitetônica em que, durante a confecção de A História de um Anjo, não pude me deter com detalhes, devido ao que o foco das minhas observações estará voltado para a história do missionário Gabriel. Naquela noite, caminhamos por longos corredores da Casa da Sabedoria, que muito se parece com um belíssimo museu, devido à construção em estilo greco-romano e pelos imensos afrescos de gloriosos pintores nas paredes.
Foi-me possível observar também os amplos salões de estudo que estavam lotados por espíritos de elevada hierarquia espiritual, acompanhados por encarnados em busca de novas inspirações para materializarem no mundo físico o avanço programado em todas as áreas para o terceiro milênio. Perguntei então a Hermes sobre o futuro lançamento na Terra do livro eletrônico, que nada mais é que uma pequena tela de cristal líquido onde são projetadas as páginas dos livros, e pode-se carregar em sua memória um ou mais livros, evitando que o leitor tenha que carregar grandes volumes e também poupando as árvores, devido à diminuição do consumo excessivo de papel. Este avançado recurso para a leitura já foi citado anteriormente em outras obras mediúnicas que referiam-se a mundos superiores. Hermes solicitou que eu o acompanhasse a uma sala a alguns metros à frente, onde ele me mostrou uma avançada biblioteca com mesas de vidro e poderosos computadores. Sentamos em uma das mesas e sobre ela estava o famoso livro eletrônico. Hermes então disse-me: temos aqui na Casa da Sabedoria salas de estudo para todos os tipos de afinidade espiritual. Alguns estudiosos são muito afeitos aos livros no formato tradicional. Eu, por exemplo, sou um deles, e acredito que mesmo com esta nova tecnologia, ainda por muito tempo, conviveremos aqui na Terra com estas duas formas de imortalizar o conhecimento. Quando viemos até aqui durante a elaboração de A História de um Anjo, levei-te ao salão tradicional, por ele ser mais afeito àquela época. Mas como vês, para a era de Aquário, muitas coisas mudarão, e com certeza para melhor. Hermes pousou seus expressivos olhos negros nos meus e perguntou carinhosamente: gostarias de experimentar o funcionamento deste engenho? Nem respondi. Puxei o pequeno aparelho do tamanho de um livro comum em minha direção e abri as duas partes como quem abre uma agenda ou um livro comum. As duas telas, da esquerda e a da direita, ficaram à minha frente. O nobre instrutor, sorrindo, me disse: liga o aparelho e coloca as mãos sobre ele. Logo após, mentaliza o livro que desejas ler. Mas se for um livro que eu não conheço, como mentalizar? E não seria necessário ligar o aparelho a um desses computadores ao nosso redor? Como transferir todo esse conhecimento somente através do meu desejo? Hermes, rindo-se divertidamente, disse-me: Roger, tu não aprendes, hein? Quantas vezes eu te disse que quando estamos no plano espiritual, tudo segue a linha de nossos pensamentos? Nos mundos materiais superiores, a Terra, onde já existe há séculos o livro eletrônico, é certo que é necessário ligar este aparelho a um computador que possua um arquivo eletrônico com o livro desejado, ou acessá-lo por uma rede mundial, como a internet, em um computador remoto. Mas aqui estamos no plano espiritual. Não iremos buscar essas informações em um computador material, mas sim no éter cósmico, no corpo de Deus, mais conhecido pelos orientais como Akasha. Portanto, basta te utilizares do poder mental e o conteúdo surgirá nesta tela de cristal líquido. O grande amigo terminou suas colocações com o dedo apontado para o livro eletrônico que estava em minhas mãos. Resolvi confiar plenamente nas palavras de Hermes. Coloquei as palmas das mãos sobre o aparelho sem tocá-lo e mentalizei o livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Em questão de segundos, esse livro surgiu na tela de cristal líquido com profunda nitidez e com imensas facilidades típicas dos recursos que somente a informática pode oferecer, como, por exemplo, busca direta a capítulos, palavras e páginas que venhamos simplesmente a mentalizar. Não é necessário digitar nada, basta desejarmos que o livro eletrônico responda instantaneamente. Fiquei maravilhado com o aparelho, do qual não tirava os olhos um segundo sequer. Mentalizei outros livros e até 2 ao mesmo tempo, sendo que a tela se dividia em 2 para satisfazer os meus interesses. O aparelho parecia ter vida própria. O mentor espiritual, gratificado com o meu interesse, disse-me: Roger, lembra-te sempre, o poder dos anjos de Deus está na mente e no coração.
Busca desenvolver essas duas forças através do conhecimento e do amor, e a tua vida será cada dia mais feliz. Agradeci as palavras de Hermes com um significativo olhar. O meu orientador então disse-me: vamos andando. Em algumas horas o teu corpo acordará e temos ainda muito o que fazer aqui no astral. Ao sairmos da sala, fiquei olhando para aquele intrigante aparelho sobre a mesa, desejando levá-lo comigo. Hermes, captando meus pensamentos, disse-me: ele está contigo. Ele é a tua mente. Entende isso, meu irmão? Eu sei que é difícil para um espírito encarnado e que está impregnado com a vivência física entender estas coisas, mas procura utilizar a mente em teu benefício. Produza, através da disciplina mental, bons pensamentos e orienta-os para o teu crescimento interior, e verás que tudo não passa de uma sublime magia que devemos saber direcionar para o nosso bem e para o bem de nossos semelhantes. Busca avaliar o sublime ensinamento de Jesus sob a ótica deste momento. Não te prendas a riquezas que a traça rói e a ferrugem consome. Sobre aquela mesa está somente um simples aparelho perecível, um apêndice da evolução dos planetas escolas evolutivas do Criador. Em tua mente está a imortalidade, a personificação da obra de Deus. Busca desenvolver as tuas virtudes e o teu crescimento interior, e verás que poderás possuir a riqueza universal dentro do seu ser. As palavras de Hermes marcaram fundo minha mente. Realmente não devemos nos prender aos bens transitórios, mas sim a nosso crescimento interior. Devemos guardar riquezas em nossa mente e corações, onde as poderemos transportar pelo espaço e por toda a eternidade. Saímos da sala em direção ao segundo andar do grande centro de estudos do Império do Amor Universal. Caminhamos por belos corredores centrais, ornados com gigantescos lustres de fina ourivesaria. Jardins naturais embelezavam nossa caminhada, onde podíamos observar belas quedas d'água em pequenas piscinas com chafariz. As magníficas colunas de cristal davam sustentação ao esplendoroso palácio. Alguns desses pilotes foram construídos em cristal colorido, outros em cristal transparente, assim como as escadas, algumas em cristal vítreo, outras no mesmo mármore Carrara do piso de toda a impressionante construção. Ao subirmos as escadarias para o segundo piso, pude observar, através dos degraus, o subsolo da Casa da Sabedoria, onde havia grande circulação de espíritos, em busca incessante do conhecimento. Abaixo dos nossos pés, era possível antever salas, onde estavam sendo ministrados cursos, tanto a desencarnados como a encarnados em desdobramento espiritual. Nós ingressamos no andar superior e penetramos num amplo salão, onde Hermes não fez comentário algum. Atravessamos aquele recinto e ingressamos por uma grande porta trabalhada em cristal transparente. Ao entrarmos no novo ambiente, fiquei extasiado com a beleza do local, de extremo conforto e simplicidade. Não havia nada de impressionante ali, mas senti que havia uma aura de grande amor e paz naquele ambiente. Estaquei os pés na porta e meus olhos umedeceram-se de emoção. Percebi que havia um grupo de espíritos de elevada hierarquia espiritual em uma sacada ao ar livre. Poderia dizer até mesmo que aquele local era um belo mirante, onde poderíamos apreciar a beleza do grande lago do Império do Amor Universal. Hermes sorriu e ficou me esperando. Ajeitou seus longos cabelos negros que estavam caindo sobre os olhos e, estendendo-me as mãos, disse-me: Vem, tu não és um santo, mas possuis grande dedicação à obra que abraças. Por que motivo não seria possível esse encontro? Deixei-me conduzir mecanicamente até a grande sacada, onde as portas de vidro estavam abertas. Fiquei maravilhado com a beleza do grande lago à noite, sendo iluminado pelo fantástico efeito de neon gerado pelas árvores da grande cidade. Havia também a luz irradiada pela lua, que refletia sua imagem nas tranquilas águas do lago. Mas
O mais impressionante, e que eu não havia tido a capacidade de perceber em minhas viagens anteriores, era o planeta Terra no céu gigantesco. O planeta azul resplandecendo em beleza nos céus do Império do Amor Universal. Como se as emoções não fossem poucas, dirigi meu olhar para o grupo de espíritos que conversavam animados e que estavam sentados à volta de uma mesa de mármore. Certamente, estudavam e traçavam metas para a evolução planetária. Aproximei-me junto a Hermes, quando um desses espíritos levantou-se para recepcionar-me. Essa nobre entidade, sorrindo, colocou sua mão no lado esquerdo do meu peito e disse: "Muita paz em teu coração." Era Ramatiz, espírito universalista e muito conhecido pelos diversos livros ditados através do fenômeno mediúnico. Ramatiz, entre outras importantes atribuições, é o dirigente da Fraternidade da Cruz e do Triângulo, que busca unir os conhecimentos espirituais do Oriente e do Ocidente através de conceitos universalistas. Hermes faz parte também dessa agremiação espiritual e, segundo ele, eu também. Semelhante emoção somente senti quando Jesus se compadeceu de meu fraco espírito e dirigiu-me algumas marcantes palavras durante a confecção de A História de um Anjo. Este acontecimento até gerou alguns ciúmes e observações descabidas. Faltou entendimento a essas pessoas para compreenderem que não se tratava de uma intimidade entre eu e uma entidade espiritual que possui milhões de anos de evolução à minha frente, mas sim uma atitude nobre de um espírito onipresente que nos estende seus amoráveis abraços quando necessitamos de seu amparo. E digo mais, basta abrirmos nossos corações para recebermos sua paz e sua luz, e assim sentirmos então a sua augusta presença. Vale também lembrar que a sua aparição no livro A História de um Anjo deu-se única e exclusivamente aos objetivos da obra, e não a meus interesses e aspirações. Fiquei estático, sem saber o que dizer. Respondi mecanicamente à saudação, desejando a Ramatiz a mesma alegria e paz que eu estava sentindo naquele instante, o que não era pouco. O grande instrutor universalista convidou-nos a sentar à mesa junto aos demais, ao lado de Ramatiz, vibrando na mesma sintonia espiritual. Estava Kenaton, espírito que reencarnou como faraó no Antigo Egito, com o objetivo de promover o monoteísmo no mundo terreno. Infelizmente, os espíritos encarnados naquela época, entre o povo egípcio, não estavam preparados para a mensagem. Somente algum tempo depois, com a vinda de Moisés, o plano divino foi realizado. Ao sentar, olhei para Hermes, que se colocou na cadeira ao meu lado, pedindo-lhe socorro mentalmente. Eu estava constrangido e nervoso ante uma entidade espiritual que muito admiro. Hermes e Ramatiz sorriram. O mestre universalista disse-me com imensa naturalidade e simplicidade: "Tranquiliza-te, meu irmão. Estamos aqui para servirmos a objetivos de elevado interesse espiritual. Tudo o que ocorre no universo tem por finalidade atender aos interesses do Criador por intermédio dos Cristos planetários. Estamos aqui tão somente cumprindo estas sagradas determinações. Portanto, deixa fluir a tua energia interior. Ou seja, vamos conversar descontraidamente como se fôssemos apenas dois irmãos filhos do mesmo pai. Na verdade, é isso que somos. Não me trates como um espírito inatingível. Não te comportes como aqueles que te criticaram em teu encontro com Jesus." Após estas palavras, Ramatiz pegou a minha mão e apertou-a firme, trazendo-me imensa tranquilidade. Pareceu-me que um enorme fardo fora retirado de minhas costas. Olhei para o grande mestre e, talvez, pelo seu aspecto espiritual, que denota uma idade semelhante à minha, senti-me mais tranquilo. Ramatiz estava vestido de uma forma diferente da que conhecemos através de suas obras e informações de outros médiuns. O grande mestre estava trajando uma túnica que ia até a altura dos pés, branca, presa na cintura por um cordel dourado. Ele não usava o turbante sobre a cabeça, como tradicionalmente acontece.
em suas aparições mediúnicas. Estava apenas com os cabelos longos amarrados em forma de trança às costas. O seu rosto denotava naquela noite muita alegria, paz e amor. Todo o seu ser estava envolvido por uma poderosa luz dourada, sendo que perto do coração, no chakra coronário, irradiava-se uma tênue, mas maravilhosa energia cor-de-rosa. Os seus pés estavam calçando belíssimas alparcatas feitas com papiro, como no Antigo Egito, sendo que as tiras estavam amarradas nas canelas, à moda grega. Akhenaton e outros espíritos que estavam ali reunidos estavam vestidos com roupas semelhantes e envolvidos na mesma energia dourada. Olhei para minha aura e me envergonhei com a mediocridade de sua luz branca opaca, quase imperceptível. Todos riram, devido aos meus pensamentos, e logo Ramatiz tomou a palavra para si. Somos filhos de amorável Pai. A beleza de sua criação está no fato de criar todos os seus filhos iguais e permitir-lhes alcançarem o seu reino de glória e sabedoria. Ontem animal, hoje homem, amanhã anjo sideral. Tranquiliza-te, meu querido irmão. O trabalho de hoje é ingresso para as esferas celestiais do amanhã. Contamos com o vosso empenho e dedicação para semearmos a luz para o terceiro milênio. Esbocei um sorriso amarelo, mais uma vez preocupado com o peso da responsabilidade que Hermes vive me comunicando. O mentor, amigo, colocou a mão no rosto para esconder o riso. Mais uma vez ele se divertia com as minhas aflições. Olhei para ele e não contive um suave sorriso. Ramatiz, demonstrando a grandeza de seu espírito, sorriu conosco e continuou. Fica tranquilo, o trabalho não será apenas teu. Diversos trabalhadores encarnados já começam a sentir no fundo da alma que é chegado o momento de iniciarmos os trabalhos para uma nova era. Quando a sabedoria orientará o rumo para a aquisição do amor crístico e permitirá aos trabalhadores de boa vontade o encontro com seu eu interior. Será o fim do período da animalidade e o início do encontro do homem consigo mesmo. A vida humana passará a ter objetivos divinos. Os homens compreenderão a beleza mística e transcendental do Evangelho de Jesus. O perfil dos eleitos para o terceiro milênio será o daqueles que não se conformarão apenas em buscar o sustento para a máquina física, que permite a manifestação do espírito imortal nos mundos materiais. Eles iniciarão a caminhada em busca consciente da vida invisível aos seus olhos, tornando-a no futuro uma realidade palpável, devido à libertação do ciclo primário que a humanidade terrena hoje vive. Lembra-te, meu querido irmão, o véu de Ísis só é retirado quando o iniciado está pronto. Assim ocorre com as humanidades nas escolas planetárias. O homem só encontrará a vida espiritual e extraplanetária quando encontrar a si mesmo. Aquele que não conseguiu ainda entrar um centímetro para dentro de si, jamais encontrará a vida inteligente a milhões de quilômetros, enviando artefatos primitivos a outros mundos. Percebi que Ramatiz referia-se a minhas preocupações em relação a críticas sobre suas comunicações referentes à vida inteligente em nosso sistema solar. Realmente vivemos em terceira dimensão, enquanto os mundos superiores vivem em quarta dimensão ou em dimensões ainda superiores. Como desejar entrar em contato com esses mundos se não conseguimos manter a paz e a harmonia nem mesmo entre nós em nosso mundo? Este é um sábio sistema de proteção às humanidades evoluídas. Deus criou esse mecanismo espiritual para evitar que mundos inferiores como o nosso venham a tentar escravizar e perturbar cidadãos superiores que já abandonaram há milênios o uso de armas e os sentimentos guerreiros. Assim ocorre também nos planos espirituais da Terra, onde os espíritos mais atrasados não conseguem enxergar os mais adiantados, a não ser que estes procurem materializar-se para ficarem visíveis. Motivado pelo tema abordado por Ramatiz, perguntei: reconheço em teus ensinamentos muita luz e sabedoria, talvez como nunca tenha visto nesta minha existência, mas noto que existe uma grande polêmica em torno de tuas palavras.
Como entender que este mundo iniciará uma nova fase de evolução, se até mesmo os espíritas, que deveriam procurar ser sábios e amorosos, muitas vezes comportam-se como crianças briguentas, tentando defender este ou aquele ponto de vista que nada mais é do que a mesma verdade sob outros moldes? O mestre universalista sorriu e irradiou uma grande onda de amor a mim. Percebi que foi um gesto espontâneo de seu generoso coração. Eu havia despertado algo de muito bom em seu amorável coração, mas não pude perceber do que se tratava. Ele então, dirigindo seus ternos olhos aos meus, respondeu: a semente precisa de adubo, água e principalmente tempo para germinar e assim transformar-se em frondosa árvore. Os ataques de hoje serão equívocos do passado no amanhã. Os cristãos da época em que o inolvidável Jesus esteve entre os homens foram perseguidos, caluniados e jogados às feras do circo romano. Hoje em dia, estes mesmos cristãos são os seguidores da mais importante religião no mundo ocidental. Por que deveríamos violentar o processo natural da evolução? Hoje, somos contestados por alguns. Amanhã, quando o universalismo cristão estiver implantado, seremos amados e respeitados. E por tudo isso, ficaremos felizes por termos contribuído com os nossos livros que trouxeram ensinamentos para este final de ciclo da evolução planetária em que vive este mundo. E também pelos novos livros que irão atender a humanidade na Era de Aquário. Ramatiz ergueu levemente as sobrancelhas, como quem pergunta se eu estava entendendo. Em máxima concentração, denotando até mesmo um sulco em minha testa, movimentei a cabeça em sinal positivo. E então, ele prosseguiu. Vê como o rumo para a nova era nos exige uma mente liberta de preconceitos, mas voltada para o estudo e a lógica? O grande mestre Allan Kardec nos ensinou a cultivarmos uma fé raciocinada e estruturada na lógica e no bom senso. Em um universo infinito, como não haveria vida em outros mundos? Seria a Terra um grão de areia privilegiado no universo infinito? Mas, infelizmente, há muitos espíritas sectários que não aceitam fugir aos conceitos tradicionais, com receio das mudanças que a evolução sistemática da vida criada por Deus impõe. E vê bem, eles não aceitam nossas comunicações apenas por uma simples lei psicológica. Tudo que é novo gera medo e insegurança. Por este motivo, em todas as esferas de atuação do homem, torna-se difícil implantar inovações, porque o desconhecido gera receios até ser dominado e entendido. Este é o motivo, meu amado irmão, porque precisamos do teu concurso desprendido de rótulos e limitações. O teu espírito revolucionário auxiliará a movimentação da roda da evolução planetária. Por isto, nasceste sob o signo de Aquário. A cada nova década, a cada novo século, haverá transformações e cabe aos espíritos com a idade sideral mais avançada procurar avaliar esses avanços e pesá-los na balança da lógica e da sensatez. Esta é a missão do espírita no terceiro milênio e também dos cristãos e de todos os espiritualistas em geral. Neste livro, tu trarás comunicações mediúnicas que raros encarnados teriam a mente liberta para receber, devido à mente encarnada se escravizar a seus paradigmas. Irás receber o concurso de Xien, espírito extraterrestre que vive em uma estrela de uma galáxia distante da nossa. Trarás conhecimentos inéditos e que os espíritas tradicionais teriam grande dificuldade em aceitar, mesmo que o próprio Cristo lhes informasse. Quando Ramatiz falou que eu havia nascido sob o signo de Aquário, uma energia percorreu todo o meu corpo espiritual. Senti um misto de alegria e tensão, devido à imensa responsabilidade que um espírito de tal quilate espiritual me outorgava. Preocupado em atender aos interesses das iluminadas esferas espirituais e ainda com a mente voltada para as contestações a alguns de seus ensinamentos, perguntei nervoso. Gostarias de corrigir algum equívoco de comunicações anteriores que realizastes através de outros médiuns? Devido aos mediadores que recebem as tuas mensagens utilizarem-se da faculdade intuitiva, podem ter distorcido os teus ensinamentos. Estou correto?
Ramatiz olhou para o grande lago do Império do Amor Universal e respirou profundamente a brisa agradável que emanava do lago. Eu estava tão impressionado com aquela entrevista que não percebia mais nada, inclusive a beleza daquele paraíso e aquela brisa agradável. O sábio amigo olhou-me novamente e falou: relaxa e aproveita a beleza dessa majestosa natureza. Em relação à tua pergunta, eu posso dizer que não existem equívocos em minhas mensagens, apenas excesso de entusiasmo por parte dos médiuns. A essência de minha contribuição foi trazida ao mundo tal qual o planejado pelos técnicos siderais. As pequenas variações são naturais em um mundo que ainda engatinha no contato com o mundo invisível. Se fôssemos questionar os 2% de erros, macularíamos os 98% de acertos. E isso geraria somente mais debates infrutíferos. Este não é o nosso objetivo. Necessitamos de teu auxílio para atividades mais úteis e que tenham real interesse em promover a evolução espiritual deste mundo. A propósito, perguntei: terei a honra de trabalhar em algum livro contigo? Ramatiz olhou para Hermes e sorriu. Fiquei um pouco constrangido. Hermes poderia entender mal a minha colocação e achar que eu não estava satisfeito de trabalhar com ele. Antes de eu falar, Hermes atalhou: Roger, eu também teria a maior alegria por ver-te trabalhando com o nosso querido Ramatiz, mesmo porque ele já trabalhou conosco durante o planejamento de A História de um Anjo. Como aqueles que leram, já perceberam, através da mensagem de cunho universalista que a obra nos transmite. E mais, não penses que te livrarás de mim. Risos de todos. Mesmo que Ramatiz venha trabalhar contigo, ele necessitará de meu auxílio, pois somente a minha vibração tu consegues receber plenamente. Eu necessitaria de ser um filtro para que pudesses receber tais comunicações. Lembras-te? Somos irmãos de longa data. Hermes e Ramatiz trocaram algumas ideias. Neste instante, meu pensamento voou. Porque o mundo material não é assim? Sem mágoas e rancores, somente amor e desejo de servir à humanidade. Voltei a olhar para o grande planeta azul na abóbada celeste e meditei. Terra, terra, quando cresceremos? Era possível, inclusive, visualizar o Brasil envolvido por nuvens esparsas, e a beleza do Oceano Atlântico, então, dava um toque especial ao conjunto com seu azul belíssimo. Olhei para os verdes campos da Cidade Luz e sua perfeita organização, a agradável harmonia entre todos os seus habitantes, sem desavenças e intrigas, o ambiente envolvido em sentimentos evoluídos, gerando uma beleza ainda maior naquele reino deslumbrante. Pensei, eis o reino do céu de Jesus, que muitos ridicularizam como algo fantasioso. Alguns pseudo-sábios humilham as pessoas que creem na vida espiritual e afirmam que elas são ignorantes demais para discernir a fantasia da realidade. Após muitos estudos e contatos espirituais, este é o sentimento que tenho em relação a esses materialistas, pobres criaturas que só conseguem analisar a superfície, sem jamais integrar-se ao âmago de todas as questões que somente o entendimento divino pode revelar. Voltei de minhas meditações quando ouvi a voz serena e tranquila de Ramatiz. Se for da vontade de Jesus, poderemos sim trabalhar juntos, mas não em breve. Neste momento, estou trabalhando com outros médiuns que estou afinando há anos. Hermes estará contigo, trazendo-te importantes atividades. Tenho certeza disto e fico muito feliz por poder ter este grande amigo a me orientar e trabalhar junto com ele em nome de Jesus. Respondi. Após essas palavras, Hermes levantou-se e falou sorridente. Vamos, Roger. A hora já está adiantada. Ainda precisamos apresentar ao leitor os outros espíritos amigos. Todos nos levantamos. Ramatiz aproximou-se de mim e instantaneamente peguei suas mãos e apertei-as firme em sinal de reconhecimento por aquele momento de inesquecível importância para a minha existência e disse: muito obrigado por tudo que vi, ouvi e senti aqui nesta noite. Que Jesus permita que este momento fique gravado em minha alma para sempre. Ramatiz soltou uma de suas mãos, que estavam entre as minhas, e a colocou no meu rosto, sobre minha orelha direita. Seu gesto desencadeou uma poderosa sensação de conforto em mim.
Observei a sua baixa estatura. A sua cabeça estava à altura de meu peito. Naquele instante pensei, dentro deste pequeno ser, que nem de longe possui um porte atlético, deve existir um poder incompreensível a espíritos primários como eu. Em meio às minhas reflexões, Ramatiz prosseguiu. Roger, procura entender e sentir a grandeza deste trabalho que estás realizando. Ainda não percebestes isto em sua totalidade, devido à sua condição de encarnado. No futuro perceberás o que agora te digo. E lembra-te, o Criador não violenta seus filhos na escala evolutiva. Os ciclos reencarnatórios de evolução espiritual foram criados com a finalidade de permitir o acesso dos espíritos a Deus, através do binômio amor e sabedoria. Os homens irão gradualmente crescer e entender o Pai, e este binômio só se atinge com o concurso do tempo, que permite à alma períodos para reflexão e meditação dentro da grande esteira dos intocáveis séculos que apenas representam um piscar dos olhos divinos. O espírito imortal peregrina de mundo em mundo em busca do anjo que vive dentro de si e precisa germinar. A alma em evolução é encaminhada pelos grandes técnicos siderais até que avaliam todas as idiosincrasias de cada filho do pai para reencarnar dentro do pequeno grupo familiar, social e de trabalho que vem a impulsionar a sua alma para adquirir a tessitura dos anjos, a túnica nupcial imaculada. Ramatiz colocou as mãos sobre os meus ombros e, dirigindo seu olhar penetrante aos meus olhos, continuou. Compreende e ama os teus semelhantes. É o melhor que podes fazer ante aqueles que não irão compreender a mensagem. Nós falamos anteriormente sobre os espíritas que questionam as comunicações ramatizianas. Agora, poderás ter que assistir aos questionamentos em relação a estas comunicações que recebestes neste instante. Os médiuns, em geral, que canalizam minhas comunicações, adaptam-se ao estilo linguístico de Hercílio Mais, devido à importância das obras recebidas por ele. Hoje em dia, ele já está trabalhando conosco neste plano da vida. Tu te utilizas deles de estilo próprio, e isto poderá causar um sentimento instável entre aqueles que se prendem à letra em detrimento da essência. Mas não te deixes magoar, pois todos precisamos evoluir, e o conjunto de atritos e desavenças da escola física de expiação e provas lapida nossos espíritos para nos tornarmos perfeitos perante o Criador. Abracei Ramatiz com os olhos marejados de lágrimas. Hermes colocou a mão direita sobre o meu ombro e compreendi que deveríamos caminhar. Ramatiz, com extrema humildade e amor, disse-me: agora vai, meu querido amigo, precisamos de tua contribuição. Virei-me sobre os calcanhares e saímos pela mesma porta de vidro que dava acesso àquela grande sacada. Ramatiz e os demais espíritos iluminados dirigiram seus olhares para os grandes mapas que estavam colocados sobre a mesa de mármore. Por mais que tenha me esforçado, não consegui entender absolutamente nada do que eles estavam avaliando naqueles papéis. Imaginei a complexidade das atividades do planejamento evolutivo para a nossa humanidade que ali estava sendo elaborado por aqueles grandes sábios. Caminhamos a passos largos pelos grandes corredores, até a porta principal da Casa da Sabedoria. Ao descermos as escadas do átrio, pude ver os demais colaboradores deste trabalho de esclarecimento espiritual à humanidade. Sentados em confortáveis cadeiras nos floridos jardins da entrada da bela construção, estavam Gaidin, Xien, Ramiro e Cristal, que já se dirigiam ao nosso encontro. A adorável amiga abraçou-nos com os olhos radiantes de alegria pelo trabalho que estava por se iniciar. Os demais, então, levantaram-se e abraçamo-nos, desejando-nos uns aos outros êxito no empreendimento que iríamos executar em conjunto a partir daquele momento. Terminamos esses capítulos com a bênção de Deus e do Mestre Jesus. Nos encontramos nos próximos. Abraços de luz.